Fala, gente, sejam bem-vindos a mais um programa Amazônia News Weekend. Hoje nós temos uma convidada especial e tenho a honra de apresentar para vocês Maraísa Lima, que é jornalista, tem diversas especializações na área da comunicação, do marketing digital, também é professora, palestrante, mentora, consultora de comunicação e agora também escritora. Na verdade, nem sei se é o primeiro livro, se já tem outros, mas é escritora. Então, Maraísa Lima, seja bem-vinda ao Amazônia News Weekend. Obrigada, Luciano. Obrigada a todos os telespectadores da TV Amazônia. Eu fico muito feliz de receber esse convite. É o primeiro livro, sim, é o primeiro filho, tá aqui, ó, eu trouxe para mostrar para vocês. E estou realmente essa semana publicando, né? Está saindo do forno mesmo esse livro, então é uma honra estar aqui com vocês para falar um pouco mais sobre esse conteúdo que tem muito para ajudar os profissionais da área de comunicação e de outras áreas também. A gente até vai falar sobre isso. Para a gente começar, a gente poderia falar um pouco de quem é Maraísa, né? Você é de qual estado, como é que foi a sua família, ou como é que é a sua família, a sua criação e como é que você chegou aí na área de comunicação? Bom, eu sou do estado de Goiás. Hoje eu moro em Goiânia, na capital, mas eu sou de uma cidadezinha do interior chamada Mossâmedes. E essa pergunta ela tem todo um propósito por trás, porque os meus pais, o nome do meu pai e da minha mãe é Ademar e Sonilda. Desde pequena, eu tive muito apoio dos meus pais em relação ao que eu queria fazer no futuro. Mas aí você fala, meu Deus, mas criança já sabia o que queria fazer? Quando eu tinha 10 anos de idade, eu falei que eu ia escrever um livro. E aí eu escrevi um livro, mas escrevi um livro no papel, no caderno, e eles ficaram muito surpresos, assim, com aquela habilidade de desenhar, de escrever. E eu também falava que eu seria jornalista. E aí eu comecei a criar uns apetrechos. Você que trabalha em televisão, eu fiz uma televisão de tubo, de caixa de papelão, eu usava umas sementes de algumas árvores para fazer microfone. Então, eu sempre quis viver isso que eu vivo hoje. Então, eu falo que é a realização de um sonho. E eu tive total apoio da minha família. O meu pai e a minha mãe, eles sempre acreditaram, mesmo quando eles nem sabiam o que eu fazia, porque quando a gente vai trabalhar nessa área de marketing digital, é difícil você explicar, né, para os seus pais exatamente o que você faz. E aí até uma lição que eu falo também no livro. Para você ser famoso ou ter alguma influência, comece pelo círculo de amizades, pela sua família. E aí um dia eu preparei um portfólio especialmente para mostrar para os meus pais qual era a minha atuação, porque eu trabalhei durante 6 anos na Record TV. E aí um dia eu falei que ia para o mercado corporativo para ser consultora de comunicação, gestora de comunicação, e eles falaram, mas como assim você vai deixar uma carreira na televisão, que sempre foi o seu sonho? O que você vai fazer? E aí, então, eu preparei esse portfólio para mostrar para eles exatamente o que eu iria fazer. Hoje, eles são os meus maiores vendedores. Eu até brinco que minha mãe é uma vendedora externa minha, porque ela fala do meu trabalho, ela fala do meu livro, meu pai também. Então, tudo começa na família. Se a sua comunicação for clara com aqueles que estão ao seu redor, eles farão o seu marketing um por um. É interessante estar falando, porque eu tenho um caso interessante também na minha história. Eu, desde criança, sempre gostei de escrever e desenhar. Então, quando eu era criança, eu gostava de jogar bola também. Então, meus melhores presentes ou era uma bola ou era um caderno de desenho. E eu, desde que aprendi a escrever, gostava de escrever. Aí minha família fez uma viagem para Minas Gerais. A gente morava no Rio de Janeiro. Nós fomos na cidade histórica de São João del Rei. E eu, na volta, eu não sei o porquê, eu escrevi também um livro com ilustração, com desenho. E eu inventei uma história, uma ficção de um cachorro que era um herói. E eu entreguei para uma professora de reforço que eu tinha, que era muito próxima da minha família. Eu acho que ela tem até hoje esse material guardado que um dia ela mostrou para a gente depois de eu ser adulto. E é tão interessante porque as coisas de criança apontam muito para o nosso
o nosso potencial, né? Para o nosso propósito, inclusive. E depois de adulto, eu também fiz comunicação, me formei em publicidade. E quando eu lembro as coisas do passado, eu falo, poxa, não era que a minha infância apontava realmente qual seriam minhas habilidades, meu potencial. Então, e é muito legal realizar. Eu também tenho um livro publicado, somente um. Eu tenho alguns projetos que estão em andamento. Que legal. Mas é interessante que legal. Quando nasce, né, assim, você vê o seu livro publicado, vem um filme, né, na sua cabeça, fala, poxa, olha, eu cheguei até aqui. Com certeza. E é uma sensação muito gostosa, né, Maraísa? É muito legal, né? Então vamos Muito, falar muito do seu gostosa. livro. Opa, assunto bem interessante também, né? Como a nossa conversa aqui, bem à vontade, estou gostando bastante. Estou aberta aí para o que você quiser saber. Vamos lá. Então o livro da Maraísa, Comunicação pós-pandemia, estratégias e ferramentas para transformar a sua comunicação e se destacar na carreira. Como que nasceu a ideia desse livro? Porque pós-pandemia, né, tá tão recente, né, e você já tem um livro pronto, mas como é que foi a gestação desse livro, a concepção desse livro, na verdade? Última pergunta. Esse projeto, ele não era falar sobre pandemia, porque em 2019 a gente não sabia que passaríamos todos por essa situação tão desafiadora. Mas o meu objetivo na época era falar sobre comunicação para a carreira profissional, porque desde 2015 eu ministro treinamentos para empresas, grandes empresas, até multinacionais, empresas de grande renome nacional, e eu percebia como que as pessoas tinham dificuldade para se comunicar, principalmente no trabalho. Ou então, que eram profissionais liberais e tinham muita dificuldade de imprimir uma marca, de ter um posicionamento adequado. E aí, a partir desses anos de docência, de consultoria, eu pensei em 2019 em escrever esse livro, iniciei o projeto, mapeei assuntos-chave e comecei a escrever. Mas quando chegou a pandemia, lá pelo finalzinho de março, eu conversando com um amigo também escritor, ele falou assim, agora é a hora de você escrever seu livro. E eu falei, poxa, realmente vou fazer isso. Só que com a pandemia eu tive muitos desafios nas empresas que eu atendia, com essa digitalização, com a transformação das aulas do presencial para o online, você acompanhou, porque você entrou no nosso curso, né, também. E aí, meio que eu tive a ideia em março, falei, poxa, esse livro agora não é mais comunicação para a carreira profissional, é comunicação pós-pandemia. E aí, eu vi o que eu poderia realmente ainda aproveitar do meu conteúdo, e assim, mais de 80% eu tive que escrever com esse foco mais atual e com foco para pós-pandemia. E você pode me perguntar, e aí, Marais, escreveu rapidinho, em março mesmo? Não. O projeto ficou pronto em setembro. Então, de setembro para cá, né, foram dias aí bem puxados mesmo, conciliando os cursos online, as consultorias, as palestras online também, com essa finalização. Por isso que eu falo que realmente é uma gestação. Só que é um bebê, assim, não é humano. Leva mais tempo do que 9 meses. Mas é um ok, processo, né? esse... Exatamente, é um processo. As pessoas que desejam escrever um livro, elas precisam principalmente ter um planejamento e saber se aquele assunto é relevante e pode impactar o seu meio profissional. Acho que isso é importantíssimo. É verdade. E, assim, no seu livro, e naquilo que você acumulou de conhecimento, informação, que está compartilhando agora através do livro, e das aulas também que você dá, consultorias, quais são as principais diferenças para quem é profissional em comunicação e para quem contrata serviços de comunicação nesse período de pandemia e pós-pandemia, porque é um novo tempo, do que a gente fazia há um ano atrás? O que mudou assim, radicalmente que você pode pontuar e seu livro está nos ensinando? Eu posso pontuar principalmente, Luciano, os formatos, os canais e também a disponibilidade do comunicador. Porque você bem se lembra, né?
antes, como é que eu daria uma entrevista para você em Santarém, estando aqui em Goiânia? Então, o próprio estilo de vida mudou. Outro aspecto que eu considerei assim fantástico foi que até a pandemia, quando eu ia dar aula no fim de semana, eu me preparava, não marcava nenhum compromisso, até minha alimentação era diferente, porque eu ficava muito preocupada com aquela exigência toda, né, da carga horária, da pós-graduação. E aí, em plena pandemia, minha mãe fez aniversário no interior, eu viajei e dei aula. Então, veja como o comportamento das pessoas mudou. Então, começando por aí, a comunicação ela já mostra que os meios, nós estamos aqui usando disso, né? Os meios, eles influenciam o nosso comportamento também. Então, aí mudou a linguagem, mudou os formatos, nós entendemos quantas possibilidades nós temos a nosso dispor e facilitou muito essa comunicação mediada pela tecnologia. Porém, não é simplesmente você sair do presencial físico, digamos, e começar a usar um celular, usar um computador. As pessoas precisam conhecer. E tiveram muita dificuldade. Então, no início da pandemia, eu atendi pessoas, amigos, inclusive, até uma curiosidade, que falaram assim, e agora? O que eu vou fazer? Como que vai ser isso? E eu até cito no livro o case da Luiz Helena Trajano, que eu fiz um curso com ela durante a pandemia, e ela falou também que ficou nesse medo, esse primeiro impacto nossa, e agora? Como é que vai ser? Como que eu vou lidar com a comunicação? Como que eu vou lidar com as pessoas? Como que vai ser o meu modelo de negócio? Ela, que já é uma grande empresária, uma das maiores aí do Brasil, ela teve esse medo, esse impacto aí. Imagina a gente. E aí, o que ela recomendou? Eu até falo isso lá no livro. Ela disse, olha, eu parei um tempo, olhei para o cenário, olhei para o mercado, eu realmente, à época, até pela experiência que ela tinha, ela percebeu que não seria algo tão passageiro. E, de fato, essa intuição, digamos assim, dela se concretizou. Então, ela passou a adquirir novas habilidades. Então, o livro trata muito de habilidades. Quais são as habilidades que o comunicador profissional, independente se ele é da nossa área de marketing digital, de comunicação, ou qualquer área que ele for trabalhar com a comunicação profissional, quais são essas habilidades? Então, o livro trata muito disso. Então, Luciano, eu vejo que o meio em que nós estamos lidando mudou completamente os nossos comportamentos e entender isso e adaptar a nossa comunicação com esse foco é muito importante. Vamos lá, se você estiver numa reunião online e a pessoa não souber manejar as ferramentas, ela não souber se comunicar, se expressar, a probabilidade dessa reunião dar errado é muito maior do que a presencial. Porque na presencial você tem um feedback facilitado, você tem mais ferramentas de comunicação, olha aqui as mãos, os gestos, o tom de voz, a seu dispor ali para você nivelar o que não está a reunião online aqui. Há uma dificuldade maior para você usar todos os recursos que antes você tinha disponível. Tivemos muitas mudanças e mostram o quanto é preciso se adaptar nesse período. Tem uma palavra-chave aqui do seu livro que eu marquei. Embora eu não tenha o livro ainda, ainda vou adquirir, né? Porque é tão recente que não daria nem tempo de chegar. Mas, sim, não daria tempo de chegar, né? Pois é, mas eu vou ter. Eu estou muito curioso para ter esse livro e poder ler. Mas eu marquei aqui do teu release, você me mandou assim que um dos pontos que você trata talvez seja sobre até o uso das redes sociais, né, profissionalmente, é a hiperpersonalização. Quais são as dicas que você poderia dar para mim, até porque eu quero também, para a gente conseguir se destacar nas redes sociais? Porque é um local hoje tão povoado e existem mecanismos profissionais, né, para você se destacar. E eu tenho percebido que hoje
não basta apenas você ter um conteúdo. Existem algumas coisas que você tem que trabalhar com algoritmos e saber se relacionar com o Facebook, com o Instagram, com a rede social que você deseja. E não é mais uma terra de amadores. É um local profissional. Olha, excelente ponto também. Quando eu falo de hiperpersonalização, é porque é o seguinte, nós temos à nossa disposição uma gama de ferramentas, de tecnologias, de aplicativos. Nunca foi tão fácil se conectar com alguém, com alguma pessoa, mas nós temos que compreender que as pessoas não são apenas números. Eu digo apenas porque a rede social dá essa impressão. Um influenciador X tem 1 milhão de seguidores. Será que ele consegue se relacionar com essa rede? Será que esse relacionamento é um relacionamento de qualidade? Então, eu até cito no meu livro, aí o mago, digamos assim, do marketing, né, pai do marketing moderno, que é o Philip Kotler, que inclusive esse ano, em março agora de 2021, vai lançar o Marketing 5.0, já estou na fila de espera aí. Uau. O Kotler fala no 4.0 que existe um paradoxo hoje que se aplica muito a esse contexto que nós estamos vivendo, até porque o Kotler tem uma visão futurista, né? Ele fala assim, olha, existe um paradoxo do high-tech e o high-touch, ou seja, nós somos seres que gostamos muito de tecnologia, mas a gente quer se sentir especial. Então, assim, para você humanizar o relacionamento com o seu cliente, com o seu seguidor, você precisa enxergá-lo na dimensão humana. Então, essa hiperpersonalização para fazer um relacionamento com os meus seguidores em que ele se sinta único e que ele seja estimulado a participar, a compartilhar, a cooperar. Outra palavrinha-chave que eu coloquei também é justamente essa cooperação. As pessoas estão usando cada vez mais as suas redes para dar voz ao seu posicionamento, às suas causas. Então, você precisa ter esse foco de não tratar pessoas como simplesmente números. E aí você pergunta, como que isso reflete, por exemplo, no conteúdo? Olha, você tem que adaptar o conteúdo para as necessidades da sua rede. Volto àquela nossa fala do início. Será que a sua rede sabe exatamente o que você faz com as redes sociais? Ou será que o seu conteúdo realmente é útil? Então, analisar todas as ferramentas disponíveis, você bem colocou, algoritmos, analytics. Como que eu posso fazer uma leitura para enxergar as potencialidades daquela minha rede? E aí eu até chamo no meu livro como uma plataforma de marca, né? Você tem um Instagram, ele é uma plataforma da sua marca. Você tem um blog, ele é uma plataforma da sua marca. Você até deu o exemplo aí do blog que vocês criaram, das novas demandas. Então, eu preciso fazer isso não de forma automática, que o Kotler fala lá do high touch, né? Altamente tecnológico. Eu não estou dizendo que a tecnologia não é boa, mas você precisa tratar as pessoas na individualidade delas para que você tenha melhores resultados. E isso é um grande desafio para as empresas, do meu ponto de vista, porque a empresa acaba sendo algo muito frio, né? E tem aquela questão da publicidade, né? Você é jornalista, eu sou publicitário. O jornalista, né, em tese, né? Algumas coisas têm mudado, mas o jornalista carrega em si uma voz de autoridade sobre os assuntos, né? Da veracidade, dos fatos. O publicitário, ele carrega a desconfiança do público. Porque o público fala assim, esse trabalhar cara com alguma coisa e para ele estar se esforçando tanto, não deve ser tão boa, ele quer me convencer. Então, a empresa lidar com isso é complicado. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, um casal de filhos, né? O Lucas tem 20, a Giovana tem 18. E os 2 estão na área da comunicação. O Lucas, ele trabalha numa agência de publicidade de São Paulo, é da parte mais de edição, de filmmaker, de fotografia, faz de tudo lá. A Giovana ingressou agora num estágio como social media, mas ela faz psicologia, não tem nada a ver com o curso dela, mas está na publicidade. Mas excelente para isso, né? Excelente.
E ela, uma das contas que ela cuida é de um posto de gasolina. Eu falei, Giovana, como é que você vai fazer conteúdo para posto de gasolina? Quem quer seguir no Instagram ou no Facebook um posto de gasolina? Tem que ter muito conteúdo, né? E a empresa, né, contratou uma agência para isso. Então, elas querem se comunicar. Eu acho que a agência tem um desafio muito grande que você está falando, né, de personalizar essa comunicação, né, ou personificar, tornar a empresa como se fosse uma pessoa para falar com as pessoas que querem interagir, que querem entreter na rede social. E esse é o desafio que você está falando, né, das empresas se comunicarem dessa forma. Exatamente. O que uma empresa dessa poderia fazer, Maraísa? Assim, o que você falaria para uma empresa desse segmento? Contratar um influencer? Eu não sei. O que poderia ser feito? Olha, primeiro a gente tem que pensar como é que é a voz dessa empresa, como é que ela se comunica com as pessoas. Mas pensa na minha experiência, eu sou uma usuária desse posto de combustível. O que eu gostaria de ver na rede social? Será que eu gostaria de ver oferta de óleo? Será que eu gostaria de ver o preço do combustível? Enfim, eu como mulher, eu gostaria de seguir uma rede social que fosse para resolver os meus problemas, para me dar dicas. E aí, Luciano, temos cases e cases, inclusive de empresas que você fala assim, como é que essa empresa fez isso? Cemitérios fazem redes sociais interativas com os públicos, enfim. Posto Ipiranga, né, faz uma comunicação bem próxima das pessoas, criou esse share of mind que a gente fala assim, eu não sei onde que eu vou pesquisar? Posto Ipiranga. Então, tem que fazer todo um planejamento de comunicação para dar voz a essa empresa, porque também a sua filha não vai chegar lá e vai dar a voz que ela quer para a marca. Então, tem que ser feito um estudo para ver se realmente essa marca ela se compatibiliza com os interesses dos usuários. Por onde começar? Você pode me perguntar. Conhecendo quem são esses usuários, quem são esses clientes, o que eles gostariam de ver. Então, tem N exemplos de cases de social media muito bacanas que fizeram de marcas a priori, assim, talvez até chatas, né? Você pensar assim, um cemitério, nossa, que fúnebre. E tem cases bacanas. O case do Senado Federal, que traz informações bem relevantes para o cidadão, né? Com a finalidade de informá-lo. Enfim, então, acho que para essa humanização, a gente precisa enxergar o nosso consumidor como ser humano. Um exemplo que eu gosto muito, que mais uma vez já citei e cito. Você faz uma compra hoje no aplicativo do Magazine Luiza. Chega no seu celular uma mensagem super personalizada da Lu, que é a especialista digital do Magazine Luiza, que é a cara da marca, conversando com você. É claro que eu sei que é uma automação, é claro que eu sei que é um bot, enfim. Mas, quando é bem feito, quando realmente você associa o conhecimento do comportamento do consumidor com as ferramentas que você tem hoje disponíveis para personalizar esse atendimento, o impacto é muito positivo. Você acredita que eu não apago as mensagens que eu recebo do Magazine Luiza, mensagens que antes chegavam por e-mail para falar, o seu pedido está em andamento, aquela mensagem formal, chata, eu não apago, eu deixo aqui, eu estou até procurando aqui, porque eu fico com pena de apagar e perder o case. Então, tá aqui a Lu falando comigo, não sei se você está conseguindo ver aqui, e mandando feliz aniversário, e não como se eu fosse um número, mas como se eu fosse uma amiga dela, uma pessoa com quem ela está conversando. E aí, quando eu coloco, por exemplo, um coraçãozinho, aqui, um coração, eu escrevo, ela vem e me responde. Então, tem mensagens super direcionadas para o meu momento. Olha, na de aniversário, ela mandou assim, achou que eu ia esquecer do seu aniversário, Maraísa? Hoje sim é dia de comemorar. E eu vim aqui para te falar uma coisa, que você faz toda a diferença.
e que manter o seu alto astral lá em cima é muito importante. Então, capricha no look do dia, prepara um ambiente bacana. Ou Uau. seja, é uma mensagem de aniversário? É, mas me estimula a quê? A entrar lá no site, ver se tem alguma roupa legal, mas eu não estou vendendo nada, entendeu? O que é Por quê? legal, Porque ela já criou esse posicionamento. o que é muito legal nisso, né? Eles pegaram essa essência da hiperpersonalização, porque ela não fala, ela não está te vendendo nada diretamente, né? Ela quebra Nada, essa nada. desconfiança que o consumidor tem de ficar sendo acionado aquelas mensagens que a gente apaga, né? Assim, poxa, não quero nem atender porque já quer me vender uma coisa, né? Tipo O telefonia tempo celular. inteiro. Ninguém quer receber mensagem de empresa de telefonia celular porque é incômoda, é inconveniente, né? Mas quando você recebe uma felicitação pelo teu aniversário e ela não está te oferecendo nada, a não ser um Nada. afagozinho no teu ego, né? Um carinho, poxa, Eu sou você vai ter especial. uma fidelização com essa empresa, você vai querer voltar lá para comprar. Exatamente. E o Magazine Luiza, assim como outras marcas, o Mercado Livre também, a própria Amazon, eu sou uma Amazon maníaca, né? Então, é assim, concorrer com a Amazon eu acho difícil. Mas o Magazine Luiza, ele partiu tanto para esse lado do customer experience, né, que é a experiência do consumidor, que pelo menos aqui no Brasil, eu não sei fora, em relação à Amazon, eles estão dando um show, Então, show no atendimento, show na entrega. Você compra. Eu, durante a pandemia, comprei uma máquina de lavar. Comprei na quinta-feira, na Black Friday. A Black Friday é um exemplo assim fantástico do conteúdo que eles produziram e como eles chegaram perto do consumidor, né? Com as lives, enfim. Então, eu comprei na quinta, chegou que dia? Sábado, sábado à tarde. uau. Ou seja, eles surpreendem o consumidor, eles têm um propósito claro de facilitar essa relação, estão muito disponíveis, tem em todos os canais você consegue interagir bem com a marca, se você marcar no Instagram, se você for no YouTube, então eles são multiplataformas e fazem um princípio que vem lá de muito atrás, que é o princípio da cadernetinha, que o vendedor da lojinha, ele sabia o nome de todo mundo, que ele tratava todo mundo bem. Ou seja, o digital, ele não pode ser uma desculpa para eu tratar todo mundo como uma manada, como apenas números. Então, nós estamos vivendo esse paradoxo que o Kotler trouxe e nós precisamos ainda evoluir muito em relação a esse marketing. Porque muitas vezes o marketing está lá atrás, eu estou preocupada só em vender um produto, eu não estou preocupada em trazer benefícios. No teu livro tem um bônus que eu achei muito bacana, que você consegue no livro impresso, você dá uma ferramenta digital para os seus leitores interagirem com mais conteúdos. Me conta sobre isso. A ideia dessa ferramenta que você pergunta é fazer uma experiência transmídia, é sair de uma mídia off, né, sair do livro e ir para o digital. Então, o que eu fiz? Aproveitei meu lado jornalista, porque sou jornalista em primeiro lugar, né, minha profissão do coração, e eu entrevistei 12 profissionais de mercado, inclusive de renome nacional, depois nós vamos falar do nosso amigo em comum, sobre Ele vai ficar assuntos feliz. relacionados à comunicação. Ele vai ficar feliz. Entrevistei esses 12 profissionais sobre assuntos da comunicação. Quais são as 10 competências profissionais que o comunicador pós-pandemia vai precisar desenvolver para alcançar aí os seus resultados. Então, quem compra o livro, chega lá no capítulo 8, ele vai ter essa possibilidade. Porque quantas vezes, Luciano, faço mesmo uma pergunta para você. Você está ali lendo um livro e, poxa, achou um assunto interessante. O que você faz? Saca do seu celular e vai pesquisar um pouco mais. Então, eu fiz essa entrevista como até uma curadoria de conteúdo, falando para as pessoas, se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, eu estou te disponibilizando gratuitamente esse e-book. Então, a pessoa lê o QR Code, o código, e já tem acesso
de forma bem facilitada, não tem que abrir o e-mail, já baixa ali na hora, e ela pode ler esse material que é responsivo, obviamente. Então, ela pode tanto acessar no site, quanto também ela pode ler no tablet, no celular, enfim, para justamente dar um conteúdo adicional, que eu falo, ó, esse conteúdo é de qualidade, é um conteúdo válido, para quem quiser aprofundar nos assuntos que se interessarem. Excelente, excelente. Eu até achava, assim, né, que seria até a entrevista seria em plataforma de vídeo, não, mas é um e-book, né, que disponibiliza, aprofundando essas 10 habilidades, né, que o comunicador, na época digital, precisa aprimorar, né? Exatamente, exatamente. Maraísa, como é que está a tua expectativa de distribuição do livro? Como é que em Santarém, por exemplo, e em outros lugares do Brasil, já que esse programa está indo para o YouTube, vai poder encontrar o seu livro em breve? Eu acho que em breve ou já a partir de agora. A minha principal plataforma de me relacionar com os meus leitores é o meu próprio Instagram. Eu espero ser best-seller, mas eu consigo fazer essa gestão. O livro está entrando para a Amazon também. Uau. Vai ser a principal forma de adquirir pelo Brasil. E eu já tenho leitores aí de Santarém. Hoje, inclusive, vou fazer alguns envios pelos correios. Então, por enquanto, eu estou fazendo essa logística de distribuição. Mas é claro que com o ambiente todo tecnológico à nossa disposição, não poderia concentrar isso só nas minhas mãos. Então, o principal lugar para adquirir, quem estiver fora de Goiânia, vai ser pela Amazon. Aqui em Goiânia vai estar disponível em pelo menos 2 livrarias físicas. E até lá, eu faço questão de deixar os meus contatos para que as pessoas possam falar comigo e eu mesma fazer esse envio. Eu acho que essa experiência também é muito bacana. Nós estamos colocando aí no rodapé da tela o Instagram da Maraísa para que você que já se interessou pelo livro, eu recomendo. A Maraísa foi minha coordenadora no MBA de assessoria de imprensa e marketing digital, que eu não concluí porque eu mudei de curso. Porque eu não sou jornalista, então eu fui para o outro que tinha vizinho, na mesma instituição, que era mais direcionado mais para publicitário, vamos dizer assim. Mas foi muito bom ter conhecido a Maraísa. Assim, realmente ela é uma profissional de primeiro nível. E eu recomendo o livro, eu estou muito interessado. Eu já vou pedir o meu livro lá pelo Instagram da Maraísa, que está passando aí na sua tela. E você pode fazer o mesmo também, principalmente você que está no mercado, também os estudantes acadêmicos da área de comunicação. É muito importante a gente se atualizar. E as mudanças, até para os jovens, você foi pego de surpresa com essa pandemia e muita coisa mudou. Então, a Maraísa está nos dando essas informações, esse suporte, né, para que a gente possa fazer esse upgrade muito rápido, que é necessário. Então, Maraísa, nós vamos finalizar. Ela tem um compromisso agora, vai sair, que é relevante por causa do livro. Tem uma reunião aí com livrarias. Exatamente. E eu queria que você deixasse uma última mensagem nesse programa para os profissionais de comunicação, para os acadêmicos e também até para os empresários poderem enfrentar esse novo momento que está nos desafiando tanto, né? Primeiro, eu quero agradecê-lo mais uma vez imensamente pelo convite. Me senti muito honrada e especial, principalmente nesse momento de publicação do livro. Eu farei o lançamento oficial mesmo, digital, então todos vocês vão poder participar. Esse lançamento vai contar aí com muitos profissionais que estão no livro e eu vou oferecer gratuitamente uma palestra pocket, digamos assim, para não estender muito, e apresentar também os principais conceitos que eu estou trabalhando nesse livro. Então, depois eu passo as informações para o Luciano compartilhar aí com vocês, mas provavelmente na segunda semana de fevereiro, online, usando todos os recursos que nós temos à nossa disposição. E para encerrar, eu quero dar foco principal para uma questão que eu trabalho no livro, que é o desenvolvimento da confiança e da credibilidade nesse momento em que nós temos tantas informações à nossa disposição,
tanto empresários, quanto estudantes, quanto profissionais liberais, precisam ter uma comunicação que seja sinônimo de confiança. Nós vivemos aí a era da desconfiança, então trabalhar essa comunicação para fortalecer a confiança e ganhar uma credibilidade, isso vai ser fundamental para esses dias pós-pandemia. E eu quero encerrar também com uma frase do Eduardo Adas, que prefaciou o meu livro. Eduardo Adas é um profissional de São Paulo, é CEO da Soap Comunicação, que é uma empresa de comunicação corporativa, e ele fala uma frase que eu, assim, levo para a vida, tanto que cito no meu livro, que é o seguinte: cuide da sua comunicação, ela é o ponto de partida para a conquista da confiança. Independente do meio, da plataforma, dos recursos digitais, você precisa se comunicar de forma a gerar confiança com o seu público. Muito obrigada e espero poder tê-los como leitores. Acessem as minhas redes sociais, se tiverem dúvidas, comentários, vai ser uma satisfação muito grande para mim. Ok, então estamos finalizando o nosso programa de hoje, Amazônia News Weekend, com Maraísa Lima, jornalista, consultora, coordenadora de MBA de pós-graduação, agora escritora, com um novo livro que nós acabamos de divulgar, Comunicação pós-pandemia, estratégias e ferramentas para transformar a sua comunicação e se destacar na carreira. Maraísa, muito obrigado. Sucesso nessa nova empreitada. Eu tenho certeza que seu livro vai se tornar um best-seller, porque você é um profissional muito capaz, tem muito conteúdo e tem um público ansiando por esse conhecimento. Parabéns mesmo. E a gente se encontra quando você vier aqui em Santarém. O Daniel Noel falou que vai trazer você de novo em Santarém. Então a gente vai se encontrar aqui. Sim. Ou pelas nossas reuniões, lives e as suas palestras online. Tá bom? Obrigado. Espero vê-los em breve. Quero mandar um grande abraço também para o Daniel Noel, nosso amigo em comum, e também para os meus alunos e parceiros aí de Santarém, tem vários, e é uma alegria muito grande tê-los em meu círculo de networking, círculo profissional. Até mais, gente. Até mais. Então, até o nosso próximo encontro no Amazônia News Weekend.